rua. Tem lugar ali atrás para quem está em pé lá fora. 2 lugares aí? Tem um lugar para quem quiser sentar. 2. Neste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, foi escrito mais ou menos, deixa eu pegar a data da primeira edição, em 1919. Filósofo contemporâneo de Kardec. Se lerem esse livro hoje, parece que foi escrito hoje, falando sobre o problema do ser, do destino e da dor. Lendo esse livro e filosofando sobre ele, que foi o que a Nelly fez agora no começo, né? Aquela pessoa que observava a faxineira chegar contente, disposta para mais um dia e desejando um dia feliz, mesmo na situação de uma faxineira, né? Mas ela estava tão disposta e tão bem, e estava cheia de saúde. Enquanto que o outro, né, aquela outra pessoa numa banheira, numa hidro lá, se tratando com tudo que podia ter de bom e do melhor, infeliz, com doença. Essa pessoa que escreveu sobre isso, ele é um filósofo. Filosofar quer dizer observar e medir, pensar. À medida em que a gente vai evoluindo, todos nós nos tornamos um pouco filósofos. Porque no começo, quando a gente é um espírito ainda meio embrutecido, a gente nem pensa, a gente age. A gente vai agindo, quando a gente vê, a gente fez um monte de besteira. Aí depois a gente vai pensando um pouquinho, analisando as ações e pensa um pouquinho mais antes de fazer as coisas. Mas faz parte da nossa evolução agirmos assim. Não é que a gente é mau. Ninguém é mau. Só que na evolução do espírito tem horas então em que a gente faz umas besteirinhas, sabe? Mas todos nós somos filhos de Deus perfectíveis, caminhamos para a perfeição e temos a eternidade pela frente para evoluir. Então nós temos que fazer um exercício do perdão diário para nós mesmos. Porque quando a gente começa a pensar um pouco, também a gente se torna muito crítico da gente mesmo. E a gente se julga toda noite. E a gente então se põe a sofrer pelos próprios julgamentos que a gente faz a gente mesmo. Porque se nós pudéssemos, nós viraríamos aquelas páginas de algumas coisas que a gente faz errado, né? E apagaríamos, né? Mas não dá para apagar. Só que Deus, na elaboração da criação divina, estabeleceu algumas leis. E dentro dessas leis vai fazendo a gente evoluir, raciocinar e estabelecer algumas outras coisas que a gente tem todos os dias uma nova oportunidade, um novo momento a cada instante para a gente refazer as coisas que a gente errou. Então, tratar de se perdoar e ver aonde que eu errei, o que eu posso fazer melhor. E uma das coisas que os familiares assinalam, os amigos assinalam, e a Nelly falou agora, é sobre as queixas, a reclamação. Quem vem para o sopão não tem tempo de fazer isso, né? Não dá. Quando a gente entra aqui ou a gente arregaça as mangas e começa a trabalhar, não dá tempo. Então assim, ó, aquela senhora lá da história que ela estava fazendo a faxina e limpando, ela já deve ter vindo de casa correndo, ela já deve ter feito um monte de coisas às 6 da manhã, tem gente que já fez tantas coisas, enquanto que a maioria nem acordou. Então, todos os espíritos evoluídos que se comunicaram até hoje, eles dizem que o trabalho é a melhor terapia. O trabalho é a melhor terapia. Então, quando a gente, agora, principalmente no Brasil, o Brasil mais rico, né, que a maioria das pessoas tem mais tempo, ou se aposentam, ou ainda são novos, porque hoje a medicina
dia, muita piscina, e tem muito tempo para ficar pensando. Então, antes, a vida, a estimativa de vida no planeta Terra era 50 anos. Há pouco tempo atrás. Então, a medicina evoluiu tanto que hoje a maioria passa dos 70. E tem alguma parte que chega a 80, não são todos. Se for ver a estatística, a porcentagem maior que desencarna é os 70. Quantos anos você está? Perto dos 70? 60? 50? Quando a gente chega dos 40, para 70 falta só quanto? 30. Então eu tenho uma estimativa de vida de 30 anos. Deus tanto. Nesses 30 anos, já são bem menos do que eu já vivi, eu tenho que ir me preparando para meu desencarne, para a morte. Ai, que doida, lá vem ela falando sobre isso. Se preparar para morrer. Aqui trata muito sobre isso. Problema no ser do destino da dor. Eu lendo sobre isso, e chega uma pessoa lá no meu comércio, e nós conversando, porque a minha loja fica bem na frente do cemitério. E tem dias que quando desencarna uma pessoa famosa, um político, alguém muito querido da sociedade, mas aquilo fica tomado de carro que não tem lugar nem para estacionar, e até eu tenho que botar um cone na frente da porta da minha loja, senão nem ali não consigo entrar. Então, aí chegou a pessoa que já trabalha comigo lá e começou a conversar sobre isso. Eu não acredito que existe vida depois da morte, ele falou. Falou pra quem? Pra mim, né? E começou a falar, porque pra mim morreu, acabou, não sei pra que tudo isso, morreu, acabou. Por mim, jogava lá numa vala, porque morreu, acabou. E começamos a conversar, e tem certeza que tu pensa assim, que morreu, acabou? Sim, pra mim morreu, acabou. Sim, mas você não acredita que a gente continua a existir depois que desencarna na Terra? Porque a vida continua. Não, eu não acredito nisso e fiz até uma jura, um compromisso, um acordo com o meu sogro. Porque o meu sogro também não acreditava nessa história. E nós combinamos que aquele que morresse antes iria avisar para o outro. Ele morreu já faz tempo e nunca veio me avisar. Então, eu não acredito nessa história de vida depois da morte. Ah, sim. Então, e tem mais. Eu nunca vi ninguém que morreu. Existe uma pessoa muito famosa que voltou. Todo mundo fala dessa pessoa, comecei a conversar com ele. Que voltou, e não voltou só para um, voltou para vários. Tu sabe quem que é? Ah, eu sei que eles falam desse tal de Jesus, mas eu não acredito. Porque Jesus foi o personagem que veio dar mais provas, e se comunicou e veio por várias vezes, não para um, mas para vários, se mostrando depois de desencarnado. Olha, para mim, Jesus não existiu, isso é história. Peguei um daquele bem terrível, naquele dia para conversar. Eu disse, sim, e você não tem religião? Olha, quando eu era pequeno, eu era obrigada a ir. Mas isso, religião é uma coisa que eles vão botando na cabeça da gente, desde pequeno, para domesticar a gente. E quando tu está em apuro, instintivamente, tu não pede por alguém, tu não pede por Deus, ah, mas isso é porque desde pequenininho a gente é treinado para pedir? Tá bom, então o que te leva a continuar a viver? Por que tu quer viver? Se tu acha que morreu, acabou, para que passar tanto trabalho? Ah, mas a vida é tão boa, ele disse. Mas a vida é tão boa? Mas a vida não é tão boa assim para ele. E comecei a conversar. A mãe dele, quando ele era pequeno, ela era uma psicótica. Ela tinha problemas mentais e na família tinha mais um com esses problemas. Depois, teve mais casos na família de pessoas de idade que foram ficando com problemas mentais também na família. E a sogra, então, teve problema de Alzheimer e toda uma série de outros problemas que também ficou com problemas mentais. E ele fazem 2 meses que perdeu a cunhada por suicídio.
Só que enquanto eu estava conversando com ele, eu via que ele não estava sozinho. Eu sentia que ele não estava sozinho. Espiritualmente ele não estava bem. Eu falava com ele e rezava por ele. Sabe quando você conversa com alguém e reza por alguém? Eu conversava com ele, vendo ele naquela situação, e eu dizia para ele mentalmente que ele era luz, que ele pudesse se fortalecer e sentir o meu amor, que ele não estava sozinho. Porque é assim que os espíritos superiores, os nossos anjos protetores, os nossos espíritos guardiões, eles ficam do nosso lado. Quando a gente está fora de sintonia, a gente quer negar, eles ficam o tempo todo dizendo assim: mas eu estou com você, mas eu estou com você. A hora que você só se ligar um pouquinho, eu estou com você. Então eu comecei a rezar por ele, mas ele não estava bem, porque ele não estava sozinho. E eu rezei tanto por ele, ele foi embora. E eu disse assim: é mais interessante, ainda antes de ele ir embora, você gosta tanto da vida, e você sabe por que a sua vida é boa antes de ele sair? Porque você é bom. Porque se você não fosse bom, a sua vida não era boa. Então existe dentro de você uma coisa, e por mais que você não negue, que faz você ser bom. Você já é filho de Deus, e mesmo que você não queira, você vai fazendo as coisas boas, e as coisas boas vão vindo para você. E existem muitos ateus que são bons, que são melhores que muitos religiosos. E essa pessoa agia não por acreditar numa religião ou por ficar estudando, porque quantas pessoas que eu vejo adorando Jesus e jogando pedra na cruz. Essa pessoa, ele era bom, mesmo teimando. Ele só não estava bem espiritualmente por causa de uma situação acontecida há pouco tempo, e que esse espírito fazia com que ele dissesse e ele teimasse comigo. Ele saiu dali, não passou 5 minutos, chegou uma moça que trabalha com ele, que é ajudante, porque eles trabalham em equipe, fazendo vários serviços, e essa moça chegou e disse: ó, lá na casa dele não está nada bem. Sem falar, eu não tinha conversado nada com ela sobre, mas me contando: ó, lá na casa dele não está nada bem, a esposa dele está com um problema sério, a irmã dela se suicidou e talvez ela faça o mesmo. A situação estava tão feia, tão envolvida, que eu comecei a conversar e pedir para que essa moça levasse então essa esposa desse rapaz à noite no centro espírita Sublime Peregrino. E ela foi de noite, e ela não estava nada bem, mas durante o dia todo eu estava envolvida com essa situação. Nós devemos nos preparar para a morte, sim. É o que diz Leon Denis no seu livro. Gente, nós não sabemos quantos dias nós iremos viver. O nosso mundo não é aqui. Não é aqui. Por que a gente quer ficar tão preso aqui? Essa pessoa que desencarnou nessa situação difícil lá, em situação muito difícil, que é o suicídio, ela continua vivendo do outro lado. Nós vamos continuar do outro lado vivos, sim. E Kardec pergunta para os espíritos se eles interferem nas nossas vidas, nos nossos pensamentos. E os espíritos respondem: muito mais do que vós podeis imaginar, tanto que na maioria das vezes são eles que vos dirigem. E quer saber que tipo de espírito o está dirigindo no dia a dia, já que na maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem? Basta ver que tipos de pensamentos que a gente está tendo. Se os espíritos continuam do outro lado vivos, e eles influenciam no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nós temos que nos preparar para essa situação. Esta era a primeira preocupação de Kardec quando codificou a doutrina espírita: explicar para a humanidade que o mundo espiritual existe sim e que influencia na vida dos encarnados. Influencia. E nós também estamos envolvidos e ligados a esse mundo espiritual. Porque nós participamos encarnados, porque eu estou encarnado, eu estou aqui bem vivo, né? Muita gente diz que
está bem vivo, né? Não está bem vivo. Todas as noites nós meio que morremos um pouco. Tem gente que fica com um aspecto tão feio quando dorme, com aquela boquinha aberta. E muitas vezes tira a dentadura para dormir. Uma vez eu vi a minha tia sem a dentadura, dormindo, branquinha. Eu digo, meu Deus, eu acho que ela está morta. A maioria de nós fica no estado que vai estar depois de desencarnado. E nós nos desprendemos do corpo a qualquer momento. Basta um cochilo e a gente já está fora do corpo. E este estar fora do corpo nos põe em relação com o mundo espiritual. E quando eu digo se preparar para morrer, tem gente que diz assim, como é que se prepara para se morrer? Alguém já escutou aquele relato do Chico Xavier sobre o medo de avião? Baixe no YouTube. Ele contou que ele pegou o avião de uma cidade de Minas para outra cidade que ele teria que dar lá entrevista, palestra. E logo que o avião decolou, começou a turbulência. Mas não foi uma turbulênciazinha, foi aquela turbulência que faz assim, assim. E ele começou, todo mundo dentro do avião, socorro, socorro. E ele viu aquilo tudo, se apavorou também, começou, valha-me Deus, valha-me Deus. Quando aparece dentro do avião o Emmanuel e disse, Chico, recomponha-se. Aí Chico perguntou, mas nós estamos em perigo de vida? Estão, mas e daí? Recomponha-se. Mas se nós estamos em perigo de vida, deixa eu gritar. Chico dizia, socorro, socorro. Chico, pelo menos morra com educação. O Chico, socorro, socorro. Mas como é que se morre com educação, Chico? Onde já se viu morrer com educação? Então, Chico, contando isso, ele diz que, na verdade, todos nós temos medo do desencarne. Como é que nós vamos morrer? Vamos sofrer muito, vamos bater com a cara, vamos sofrer, vamos ficar com uma doença degenerativa. Mas o se preparar para morrer, que Leon Denis fala nesse livro, é ser bom. É ser bom. Se preparar para morrer é estar pronto para qualquer hora desencarnar. Porque se a pessoa é boa, o que vai acontecer? Leon Denis fala sobre o outro lado. Um espírito bom, de imediato, ele vai estar junto com outros espíritos na mesma vibração que ele. Se preparar para morrer é todos os dias exercitar, então, a sua reforma íntima. É buscar fazer o melhor, estar disposto para o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que ajudar. E às vezes ficar parado um pouco mesmo, descansar também, ser bom para si mesmo, né? E relaxar e pensar, Deus, aonde eu posso ser útil e que a coisa venha que a pessoa faça. Então, se preparar para morrer, gente, não é ir lá comprar o Prever, tá? E nem ficar exercitando o desencarne, mas é estar sendo bom. Se preparar para morrer é enfrentar os desafios do dia, não é fugir deles. Se preparar para morrer não é buscar o suicídio, mas enfrentar os desafios. O que tem de problema para mim resolver? Isso é se preparar para morrer, é enfrentar o problema. E quando você não sabe o que fazer diante daquela situação, reze, peça ajuda ao mundo espiritual. Há uns 6 anos atrás, eu estava assim, numa situação em que eu não sabia como agir. Eu, espírita de quase 30 anos, a minha avó com 85 anos, naquela época quase 89 anos. E ela já estava assim em situação degenerativa, já estava assim, já não caminhava, já começava a ter que ser auxiliada para dar banho. Então, já estava mais para lá do que para cá. E eu nunca tinha conversado com a avó sobre a morte, sobre o que é o outro lado, como é natural estar do outro lado. E a minha avó era uma pessoa muito boa, então eu tinha certeza que do outro lado ela estaria bem. E eu estava em casa tomando banho
e refletindo sobre isso, filosofando, pensando como chegar para a avó. Eu gostaria tanto de ter uma oportunidade de conversar com a avó sobre isso. Aquilo, aquele desejo íntimo e verdadeiro, naquele momento que eu senti, é uma prece. Quando você faz um pedido assim, no íntimo, não precisa rezar. Um desejo verdadeiro é uma prece. E eu sou assim com os homens do lado de lá. Eu terminei de tomar banho, o telefone toca. E na época, minha filha namorava com um rapaz que era piloto de helicóptero. Eu saí do banho e ele liga: Dona Sandra, eu estou indo para Criciúma de helicóptero. A senhora não quer ir para lá visitar sua família? Gente, isso que é ser amparada pelo lado espiritual. A gente nem sabe quantas vezes eles se preocupam com a gente e agem, mas ali naquela hora foi notório. Claro que eu vou. Eu fui passeando daqui pelo litoral até lá. Fui até Criciúma, um pouquinho depois tive que voltar um pouco para Tubarão, porque a minha família é em Tubarão, mas passei mais um pouco. Eu adoro andar de ônibus, às vezes. Assim, uma vez ou outra, né? Então, eu fui levada até lá de helicóptero, passeando, e chegando lá, a minha preocupação era conversar com a avó. Vó, conversando sobre outras coisas, não entrei direto no assunto, mas, vó, a senhora tem medo de morrer? Lá vem tudo esses assuntos de espírita. Vó, a avó não sabe que uma pessoa boa como a avó, do outro lado, o mundo espiritual, nossos espíritos protetores, anjos de guarda, os familiares, todos estão nos esperando, encaminhando a pessoa. Minha filha, não fala sobre isso não. A avó já sabe disso tudo. O medo da avó de morrer é de sentir saudades de vocês. Que lindo, né? Na verdade, eu só tive assim um pouco de preocupação com ela. Eu fui até lá para me responder: para de se preocupar, sua tola, ela está melhor que tu. Mas ainda fui levada até lá para prestar atenção nisso. Quanto a gente só tem um problema, mas do fundo do coração, sabe o que é uma prece verdadeiramente sentida, gente? É pedir com humildade, se colocar naquele momento de pesar as ações, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, me ajuda, Deus. Vem a resposta. Só que tem horas que a gente não escuta. O outro liga de lá, vamos, e tu diz: não, eu tenho tal coisa para fazer. Não. A resposta está vindo, é um amigo, é alguém que liga e diz: vamos comigo em tal lugar. A resposta está vindo. O problema é geralmente assim, é financeiro, ou é problema com drogadição. Você reza aquela reza sentida e fica esperando a resposta, como se Deus tivesse que incorporar ali e dissesse: ó, tem que fazer tal coisa. Não, às vezes é uma pessoa que diz: ó, lá no CVV está precisando de voluntário. Eu, voluntário de CVV? Vai lá para tu ver. E chegando lá, tu pensa que tu vai ser voluntário, tu vai ser auxiliado, porque estando em contato com o CVV, tu vai conhecendo várias outras formas de falar com a pessoa, é problema dentro da tua casa. Ou então, vamos em tal lugar lá que fulano precisa de ajuda. Tu pensa que tu vai ajudar. Tu vai ser esclarecido sobre aquele teu problema. O mundo espiritual, nossos espíritos protetores, eles utilizam tantos instrumentos para nos levar para os lugares, só que a gente tem que estar meio antenado com o mundo espiritual. Então, se preparar para morrer é estar sintonizado com as coisas boas. Pegar um botãozinho e sintonizar, porque tudo que Deus nos oferece todos os dias é para nosso crescimento. E sabe quando que a vida fica ruim? É quando a gente é ruim. Porque a vida é muito boa. Tenho certeza, hoje, gente, eu passei um calor, uma trabalheira, e cansei tanto, eu digo assim: meu Deus, estou até com dificuldade de concentração, não sei nem como que eu vou falar hoje à noite, porque foi tanta correria hoje no meu dia. E essa vida é boa, é maravilhosa. Hoje eu falei com tantas pessoas e me relacionei, eu não parei para pensar que era ruim, eu só tive muito trabalho. Mas que bom que tem trabalho. Ver o lado, essa coisa que ele falou, procurar ver o lado positivo de tudo. Tem
tantas coisas boas para a gente olhar, mas quem foca no negativo vai enxergando o negativo desde a hora que acorda até no final do dia. Se preparar para morrer é acordar de manhã e dizer assim: Deus, o que tem para mim hoje? Tem gente que diz assim: ai meu Deus, o que tem para mim hoje? Já acorda desfocado da sintonia com o Espírito Protetor. Porque o Espírito Protetor ele só vai poder mandar a mensagem para você se você estiver sintonizado com palavras positivas. O que tem para mim hoje? E começar a ver as coisas positivas do dia para agradecer. O primeiro agradecimento que você fizer já estabelece a sintonia com o Espírito Protetor. O primeiro. Agora, a primeira palavra negativa já estabelece a sintonia com o quê? Com as trevas, com aqueles espíritos que normalmente você alimenta. Porque quer saber que tipo de espíritos alimentam a sua cabeça? Veja que tipo de pensamentos você tem. Que possamos, então, nos dar injeções de ânimo. Gente, a Terra, ela é um planeta menor dos planetas, assim, na escala de evolução, não é dos planetas maiores. É um planeta de matéria densa e que nos puxa, quando encarnados, para a materialidade. Porque quando a gente reencarna, que a gente usa um corpinho assim, a gente precisa de trabalhar para comer, a gente precisa de fazer as coisas, então a gente vai se apegando a essa matéria. E à medida em que a gente está mais evoluído um pouquinho, começa a filosofar um pouquinho, está na hora de se desapegar. Então, quanto mais apegado a gente é a esse corpo, mais inferior a gente é. Então, quem está muito assim atrás de botox, quem está muito atrás de não sei o que, cuidando muito da saúde do corpo físico, saiba que dar uma recachutadinha assim, um cremezinho é bom, mas gastar dinheiros por coisas que só vai deformar, porque existe coisas que dão uma arrumadinha, mas existem coisas que dão uma deformadinha, né? Saiba que existem muitas outras coisas para você se ocupar que deixam a sua pele mais bonita, que deixam você mais radiante. Porque se você quer parecer feia, viva nas clínicas de beleza. Sempre vai ter mulher mais bonita que você. Sempre vai ter homem mais sarado que você na academia. O cultivo do corpo físico, quanto mais você cultiva, mais faz com que você sofra. Porque a gente vai se comparar sempre com o melhor, com a mais bonita. Agora, quer ser feliz? Faça o bem, agradeça e você vai de imediato dar alimentos às suas células de coisas boas. Estar pronto para agradecer é já dar alimento à célula, para renovar. Estar bem alimentado psicologicamente faz com que também a beleza se resplandeça. Chico Xavier, ele era um pouquinho vaidoso, né? Até no filme que fala sobre as mães de Chico, mostra, né? E Chico foi lá e comprou uma peruca, porque ele ia ser entrevistado lá, né? E ele foi lá e Emmanuel chegou para ele e olhou para ele. Mostra o espírito de Emmanuel falando com Chico. Que coisa feia, né, Chico? O Chico respondeu para ele: deixa eu tenho direito a cuidar de mim. Porque os espíritos, eles nos dirigem, nos guiam, mas também a gente também tem livre-arbítrio. E naquele momento Chico usou do seu livre-arbítrio para dar uma melhoradinha na estética. Alguém aqui ouviu dizer que Jesus andava descabelado, sujo, ou com as roupas rasgadas? Então, assim, dá uma melhoradinha, né? Para chegar caridosamente às pessoas, mas não transformar isso em objetivo principal. Então, a caridade de se apresentar limpo, com vestes limpas e harmoniosamente, fazer com que a pessoa, ao olhar para você, não fique olhando mais para o seu visual acabado, desajeitado. Eu vivo falando que quando a gente é namorado, os namorados se barbeiam e colocam loção após barba para ver a namorada.
É tão bom. Se todo homem soubesse como a mulher gosta de loção após barba, aquele cheiro masculino no ar, ele faria isso antes de ir dormir e não de manhã para sair para trabalhar. Porque quando é namorado, ele faz isso para ver a namorada, mas depois que casa, ele sai e faz isso para ir para o trabalho. E toda mulher também, se soubesse como é gostoso esperar o marido, não de bobs, né? Não de aquelas... Tem um palestrante até que eu escutei ele falar que ele tinha ciúme do ginecologista. Mas ele tinha ciúme mesmo do ginecologista, porque cada vez ele dizia que a mulher dele ia no ginecologista, ela usava roupas íntimas novas. E para ele não. Pequenos atos que iluminam e que até nos fazem bem, são pequenas coisas que realmente estimulam. Não é muitas vezes assim, muitas grandes coisas para a gente ser feliz, ou fazer o outro feliz. Que a gente possa estar bem para morrer bem, se preparar para morrer é viver assim. Aquele meu amigo lá, espiritualmente não estando bem, mas ele estava preparado para morrer a qualquer hora, porque ele é uma pessoa boa. Ele só estava naquele momento com uma companhia espiritual um pouco sofrida, que foi encaminhada. Vejam bem, depois no final da palestra, para encerrar, eu dei a palestra sobre, hoje eu mudei um pouquinho, mas foi o que eu falei hoje. E essa moça, esposa dele, estava lá assistindo a palestra. E eu falei sobre se preparar para morrer. Que quando a gente tem alguém que se suicidou, alguém que morreu com drogadição, você não pense na pessoa naquela situação. Vibre por ela para que ela se encontre, para que ela veja a sua luz, para que ela possa enxergar seu espírito protetor. Ore por ela, para que ela se encaminhe. Porque quando você visualiza ela de uma forma sofrida, ela parece sofrida. E a família então estava lembrando da cena que foi vista e estava pensando nos problemas, então estava prendendo a pessoa naquela lembrança. Falei sobre isso e no final da palestra, já tinha encerrado, quando veio a moça lá de dentro e disse assim, ó, não é hábito da casa do Sublime Peregrino no final entregar uma psicografia. Mas naquela noite eles entregaram e eu vou ler para vocês o que ele falou. Quando apagar a luz na terra, no céu se acenderá uma maior. Se assim tu tiveres sempre acesa essa luz em seu coração. Tudo tem um fim para um novo recomeço. Esta é a lei da transformação. Todo feio será belo. Todo frio se aquecerá, toda a escuridão receberá a luz e se transformará em energia vital. A morte é só outra forma de nascer e se purificar para aos poucos trilharmos o caminho dos anjos. Um espírito sofredor, que a pessoa que disse ele era drogado, se assinou como a Cássia e que já estava bem no mundo espiritual. Não era suicida, era outro espírito. Se comunicou e disse que era para eles entregarem essa página para mim. Para ler lá na frente e entregar. Durante a palestra, vocês acham que vocês estão sozinhos aqui? Além de vocês, existe todo um mundo espiritual que está também presente. Quando a gente vibra positivamente, quando a gente alimenta positivamente os nossos pensamentos, de imediato a gente doutrina as companhias espirituais que a gente costuma andar. De imediato a gente já ajuda eles. A gente dá um cansacinho no bem. Se você é obsediado, bota o seu nome na casa para tratamento de desobsessão, mas começa a fazer coisa boa, a trabalhar no sopão. Começa a fazer coisa boa, se ocupar e fazer coisa, você vai dar um cansaço no espírito obsessor, porque ele diz assim, o que é? Faço de tudo para ele ficar mal, mas ele está sempre bem. A gente só alimenta aquilo que a gente continua pensando, então a gente continua a alimentar o lado espiritual negativo. Vamos nos preparar então, fazendo então a nossa reforma íntima. Pode falar. Compreendi bem, mas só queria falar um pouco para... Quando a gente tem que conviver a vida inteira com uma pessoa que é
negativa. Sabe que uma vez... Que tem hora de ter dormido, né? As pessoas têm dormido. Sabe que uma vez eu dei palestra meio parecida com isso, e a senhora disse assim, querida, e quando a gente vive por 40 anos e o querido não muda? Não, isso faz um ambiente positivo, correto, com luz, tem espíritos positivos na mão, ele domina o cansaço. O querido não muda. Se você vibra positivo e você está sempre buscando ajuda, quem é que se ilumina primeiro? Muitas vezes, a Setionoi diz, muitas vezes a pessoa, o problema na família da gente, nos empurra para a luz. Aquela pessoa negativa do lado da gente, você sabe que não é bom, você sabe que é errado, mas a pessoa não muda. Então falar para ela não adianta, mas você vai atrás do remédio. De uma certa forma, aquela pessoa está fazendo você buscar a luz. Você vai se iluminar. E vai aos poucos mostrando para a pessoa, porque quando a gente se ilumina, quando a gente busca ajuda e a gente pensa que está buscando ajuda para o outro, mas a gente está buscando luz também. A gente vai levando luz para dentro de casa. Faça o evangelho lá em casa e venha buscar ajuda. A gente começa a ganhar uma energia extra e uma fisionomia boa que o outro vai ficar com ciúme. A princípio, porque a pessoa negativa, ela não melhora assim. Ela vai atrás de você para ver o que você anda fazendo. Aí ela começa a ler escondido o evangelho. Porque ela quer saber que livro é esse que você está lendo. Começa a botar luz dentro da sua casa com leituras boas. A pessoa vai ficando desconfiada. Aí aos poucos ela quer ir ver só por ciúme, ou quer ir junto só para ver onde é que você anda. Daqui a pouco ela está indo também. A gente é farol. Incrível como que a gente é farol. Se nós soubéssemos o quanto que a gente influencia ao redor, no círculo, seja, eu sempre pensei, eu vou usar mais um minutinho. Na minha rua, eu já falei essa história. Eu posso falar porque hoje não tem ninguém da minha rua. Nem lá fora. Na minha rua tinha uma pessoa que ela era do mal. Traficante. Era pesada. Lá no final da rua tem movimento. Aí com o tempo a gente foi vendo que na casa dela, ela foi abrigando pessoas aidéticas. Porque como ela vendia droga, os amigos dela, alguns contraíam, né, a doença, e ela foi abrigando, até que um deles desencarnou estando ali abrigando. E ele passou para ela o aposento, deixou ela como dependente dele. Então ela traficava porque não tinha salário, não era desculpa, né? Mas ela também abrigou uma outra senhora, e eu comecei a ir lá ver aquela situação, que era muito problema, e comecei a levar um sacolão. E eu comecei a criar uma amizade, porque eu vi aqui no íntimo aquela traficante, ela tinha um coração muito bom. Ela tratava muito bem aquelas pessoas. Então aquilo que a rua toda tinha medo e raiva, no final ela fazia coisas que nós não teríamos coragem de fazer, botar aquelas pessoas para morar com ela. E ela parou com o tráfico porque ela começou a ganhar o salário aqui. Parou com o tráfico, passou um tempo e realmente a rua acalmou, ela não está mais. Não está mais. Só que os filhos dela eram adolescentes. E agora eles são moços. E agora tem dois que estão incomodando ela com drogas, porque com quem que eles conviviam quando eles eram pequenos e jovens? E ela disse, ela vai lá e chora lá em casa, né? E sabe que ela errou, porque ela fez muita coisa, mas ela não sabe o que fazer. E agora eu estou levando as filhas dela para casa do centro espírita junto comigo. Me pegaram de referência na rua. A gente é referência na rua, a gente é referência no comércio, Eu lembro que uma época eu trabalhava no Prosdóximo e quando tinha uma folguinha eu estava estudando, porque eu sempre estava no correio ou dando aula para as crianças, e eu peguei uma página para ler do livro dos Espíritos. Agora, depois de muito tempo, eu fui descobrir algumas daquelas pessoas que viam eu ler o livro e que começaram a ficar curiosas e que hoje estão no movimento espírita por minha causa. A gente não sabe, mas as pessoas ao redor da gente estão sempre olhando para a gente. Sempre olhando. Que possamos ser a luz no caminho das pessoas e não as pedras. Que possamos auxiliar e não ser as pessoas que atrapalham. Porque essa pessoa, então, que hoje
hoje, né, lhe causa toda essa dor, que você possa realmente ter a luz na vida dele. A luz. Gente, já passei muito do tempo. Uma boa noite. Outro dia eu prometo que eu preparo mais coisas sobre esse assunto.